Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aí a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. A gente vai falar agora sobre FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Lá a disciplina aqui é Direito do Trabalho, tá? Bora lá. Então o FGTS, como eu falei para vocês receberam a atividade e lá vão ter algumas perguntinhas. Eu vou fazer alguns esclarecimentos para vocês possam responder as questões e eu estou enviando o material que eu elaborei uma apostilazinha para que vocês entendam o conteúdo. Bora lá. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Olha, esse fundo foi criado em 1966 como alternativa à garantia de estabilidade que os empregados tinham. Essa estabilidade presente, inclusive, lá na Constituição Federal. O FGTS ele foi concebido como uma alternativa a essa estabilidade trazida lá pela CLT. Esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço cumpre destacar algumas coisinhas aqui. Inicialmente, ele é um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal. As contas de fundo do FGTS elas são todas abertas na Caixa Econômica Federal. Elas são vinculadas ao trabalhador. O empregador é quem vai depositar o dinheiro nessa conta e essa conta vai ser aberta em nome do empregado. Então, a primeira informação aqui, a conta ela é financiada pelo empregador, mas é aberta em nome do empregado, única e exclusivamente na Caixa Econômica Federal, tá? No início do FGTS, poderia se abrir conta de fundo de garantia em qualquer banco. Depois, com o passar do tempo, ficou tudo a cargo da Caixa Econômica Federal, ok? Então eu botei aqui conceito para vocês da seguinte forma. FGTS é um fundo formado por depósitos mensais efetuados pelo o empregador em uma conta bancária especialmente aberta em nome do empregado na Caixa Econômica Federal de na Caixa Econômica Federal de quantia equivalente a 8% da remuneração paga ou devida, tá? Gente, primeiro é importante destacar aqui é o seguinte, a conta ela é aberta pelo empregador em nome do empregado. Eu vou depositar 8% do valor da remuneração daquele empregado. Remuneração paga ou devida. Bora lá. Pense na seguinte situação. Existe um empregado que ele foi contratar, celebrou um contrato de trabalho e começou a exercer sua atividade laboral. Só que com o passar do tempo, aquele contrato ele não foi alterado na carteira de trabalho, só que pela primazia da realidade, de fato, o empregado ele passou a ganhar muito mais do que aquilo que está lá empregado escrito em sua carteira. Na carteira diz que ele recebeu o salário de R$ 2.000. Ele passa a receber uma série de comissões e acontece dele nunca receber menos de R$ 5.000 por mês. Então, digamos que esse contrato ele venha a se encerrar, o empregado ele vai ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para cobrar os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esses valores, eles vão ser cobrados não por base naquilo que estava na carteira de trabalho, mas sim por base naquilo que efetivamente o empregado recebia. Por isso eu falei aqui no finalzinho do conceito que na remuneração paga ou que deveria ser paga. Então, primeiro ponto seria isso, é em cima do que efetivamente o empregado recebe, não daquilo que foi acertado no contrato de trabalho, mas sim daquilo que efetivamente a pessoa recebeu. Então, o valor a ser depositado é 8%. O segundo ponto importante ser lembrado aqui, esse valor de 8% ele é arcado exclusivamente pelo empregador. Vamos lá, imagina a seguinte situação, eu recebo R$ 2.000, o meu empregador vai calcular 8% de R$ 2.000 e depositar na Caixa Econômica Federal.
esses 8% não vão ser descontados da minha remuneração. Isso vai ocorrer a cargo do empregador. Então, quando vocês estiverem respondendo uma prova ou explicando para alguém, esses 8% não são descontados do salário que o empregado recebe. Esses 8% eles são feitos a cargo do empregador. Então, é como se o empregador é uma despesa que ele vai ter a mais que aquele empregado. Eu recebo 2.000, só que o empregador vai pagar mais 8%, depositar na Caixa Econômica Federal a título de fundo de garantia por tempo de serviço. Isso para os trabalhadores normais. Nos casos de contrato de aprendizagem, esse valor ele vai ser reduzido para 2%, beleza? Contrato de aprendizagem, 2%. Trabalhadores normais, 8%. Beleza? Fechou. Finalidade do FGTS. Quais são as finalidades do FGTS? A primeira delas é auxiliar financeiramente os empregados durante o período em que o mesmo fique desempregado. Gente, esse fundo ele tem como função proteger o empregado. Ele não tem como outra função a não ser essa, proteger o empregado. Então, para que eu faço o fundo? Para proteger o empregado. Então, esse dinheiro do fundo de garantia tem como finalidade a proteção dos empregados quando eles estiverem desempregados. Olha lá, eu trabalhei por um período de 10 anos. Aí eu tenho meu fundo de garantia para que no período que eu esteja desempregado, eu tenha uma fonte de renda até que eu consiga encontrar um outro trabalho. Muitas das vezes nós somos levados a acreditar, né, que isso seria uma benesse para o trabalhador. Não, é uma contrapartida. O trabalhador ele já serviu ao seu empregador por um certo período de tempo. Eu tenho que também dar uma segurança, porque está contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Eu não posso acreditar que ele está só onerando. Se ele está trabalhando, ele está contribuindo. Se ele está contribuindo, ele recebe essa garantia. Uma segunda finalidade é inibir o empregador de demitir sem justa causa os empregados. No FGTS, as pessoas que são demitidas sem justa causa, além dos 8% que o empregador deposita mês a mês na conta daquele empregado, ele vai pagar mais 40% sobre o valor dessa multa. Tá? Sobre o valor desse salário, a título de multa. O quê? Para que se faz isso? Para inibir que os empregadores demitam os empregados sem justa causa. Então, a demissão, no mundo ideal, aqui no mundo do trabalho, seria a última razão, a última ratio. Então, por isso é que se inibe. Então, além dos 8%, eu aplico mais uma multa de 40%. Para cumprir essa finalidade, inibir a demissão sem justa causa. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou empregado de uma grande empresa, trabalhei lá durante 20 anos. Tenho um saldo de 100 mil reais na minha conta do FGTS. Aí eu fui demitido sem justa causa, depois de 20 anos, aí eu vou receber mais 40%. Então, era 100 mil mais 40% de multa que o empregador vai ter que pagar. Então, esse saldo vai passar a 140 mil reais. Essa multa de 40% ela é aplicada, como eu estou falando, para inibir as demissões sem justa causa. Demissão por justa causa não gera essa multa de 40% para o empregado. Essa multa ela vai ser convertida para o empregado, ok? Uma outra finalidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é a fomentar programas sociais voltados à habitação, a saneamento básico, a infraestrutura urbana. E esse dinheiro do Fundo de Garantia, ele é investido, né, feito investimentos em habitação, como eu falei para vocês, em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. A Caixa Econômica, ela enquanto gestora, ela
utiliza esse dinheiro para fomentar a criação de obras em, repetindo, saneamento básico, infraestrutura urbana e moradia. Não é à toa que a gente vê esses programas aí sociais, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, ele é financiado com os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tem toda uma especificidade na administração desses recursos. Mas, muito por cima aqui, como é que funciona? A Caixa Econômica utiliza esse dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para que as empresas construam imóveis populares e esses imóveis sejam vendidos e o valor do dinheiro do Fundo de Garantia é restabelecido. Uma outra questão muito importante é que esse valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele vai sofrer correção monetária, tá? Isso tudo fica a cargo da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica Federal ela também vai ter benefícios. Ela vai pegar aquele dinheiro que vai ser retido do empregador até que ele possa pegar esse dinheiro e vai investir em benefícios para o país, tá? Então, isso aqui não é nada de graça, ninguém aqui está perdendo, vai todo mundo ganhar, é um equilíbrio, isso é uma questão econômica, vai se equilibrar todo um sistema por meio desses recursos. E uma última finalidade que eu poderia citar aqui para vocês é uma garantia de pagamento de créditos consignados. Esse fundo de garantia ele também vai servir como garantia para pagamentos de créditos consignados. O que são créditos consignados? São créditos que vão ser descontados no valor dos salários das pessoas. Existem algumas instituições financeiras que elas são especialistas nisso. Elas emprestam dinheiro a funcionários públicos, a aposentados, a empregados em geral e descontam diretamente no valor que os empregados têm de receber dos seus empregadores, tá, gente? Isso é legal. E o FGTS ele também vai servir como garantia de pagamento desses consignados, tá? Aí eu faço uma observação importante aqui para vocês. O recolhimento ele é a cargo do empregador e por custas desse. Ou seja, o empregador é que recolhe, ou seja, ele que tem a obrigação de recolher esses valores e o custo é todo dele, o custo não é do empregado. Ressaltando, eu já falei isso aqui para vocês, o custo é sempre do empregador. Então, por esse motivo, o que vai acontecer aqui? Dessa forma, os empregados, na hora de prova, num processo judicial, quem vai ter que provar que fez o recolhimento? Vai ser sempre o empregador. Pode até ser uma ação ouvida pelo empregado, mas aí vai se dar a inversão do ônus da prova e o empregador que vai ter que comprovar que fez os depósitos de maneira regulares. Então, a questão aqui é essa. A súmula 461 ela vai falar justamente disso. Como como o recolhimento está a cargo do empregador, nada mais justo e nada mais lógico de que ele tenha como comprovar esse recolhimento, tá? Então, no caso de processo de ação judicial, inverte-se o ônus da prova, em caso de eu, empregado, estou processando o meu empregador por conta do recolhimento do FGTS, que eu estou dizendo que ele está recolhendo a menor, eu entro com a ação, mas a prova desse fato ela vai ficar a cargo do empregador, porque ele que tem como fazer essa comprovação, certo? Quais são os trabalhadores que têm direito ao FGTS, ou seja, que estão garantidos pelo FGTS? Via de regra,
todos os trabalhadores têm direito ao FGTS. Todos, tá? Sejam empregados temporários, sejam empregados temporários, sejam empregados com contrato por tempo indeterminado, todos eles são protegidos pelo FGTS. O empregador ele tem que recolher FGTS dos empregados temporários, dos empregados definitivos, de todos eles, tá? Aí é o que eu vou falar especificamente de alguns casos particulares para que a gente precisa saber. Bora lá. Então, a gente começa com o empregado doméstico, tá? O empregado doméstico, ele tem direito ao FGTS desde 2015, tá? Em 2015, a Lei Complementar 150 ela foi aprovada e aí passou-se a recolher obrigatoriamente os valores do FGTS para os empregados domésticos. Pois bem, os empregados domésticos eles vão ter direito ao FGTS no valor de 8%, como todos os outros empregados, mas o empregado doméstico ele vai ter uma especificidade. O empregador, quando ele recolher para o FGTS, ele não recolhe somente os 8% que é de direito do trabalhador. Ele também vai recolher o valor de 3,2%, que corresponderia à multa de 40% em caso de dispensa sem justa causa. Como é que funciona? Então, ele recolhe os 8% mais 3,2%, totalizando 11,2%. Esse valor ele vai ser recolhido junto à Caixa Econômica Federal. Se quando encerrar esse contrato de trabalho doméstico, o empregado ele for demitido com justa causa, o valor dos 3,2% retorna para o empregador doméstico, certo? Então, só reafirmando, vão recolher 11,2% em caso de demissão sem justa causa. O valor é convertido todo para o empregado. Em demissão por justa causa, o empregador ele recebe os 3,2% do valor que seria correspondente à multa, tá? Só lembrando, porque a multa só é devida em caso de demissão sem justa causa, certo? Diretores não empregados das empresas, eles têm direito ao FGTS? Eles têm sim direito ao FGTS. Isso é uma permissão concedida pelo artigo 16 da Lei 8.036 de 90. Aí vai ser o empregador, a empresa que pode equiparar os seus diretores, a empregados na situação do FGTS. Aí vai funcionar da mesma forma, vai recolher os 8%, na dispensa 40%. 40% quando ela foi feita sem justa causa, tá? Então, os diretores não empregados, eles também poderão receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Servidor público. Gente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma garantia que seria dada para as pessoas por conta de uma estabilidade, né, que elas teriam direito. E como elas não vão ter estabilidade, elas vão receber esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Servidor público, pela sua natureza, ele é estável, então ele não vai ter direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas preste atenção na seguinte coisa: quando o funcionário público ele for regular, ele for aprovado por meio de concurso público, e que ele tenha estabilidade no seu emprego e ele seja regido por regulamento próprio de cada órgão empregador, regulamento do município, dos estados ou da própria União. Se esses empregados eles forem CLTistas, eles vão poder receber, tá, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E outra pessoa, prestador de serviço público, que vai ter também direito a esse
esse auxílio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são aquelas pessoas que são contratadas de maneira irregular pelas administrações. Por exemplo, no interior, acontece muito de contratar em professores por 2 anos, por um determinado período de tempo. Ao final desses contratos, os empregados, eles também vão ter direito ao FGTS. Servidor público concursado dentro da norma, como prevê a Constituição Federal, não tem direito ao FGTS. Vai ter direito ao FGTS aqueles que são contratados de maneira precária, de maneira irregular pelas administrações, seja dos municípios ou seja dos estados, ou da própria União que resolver contratar de maneira precária. Então, via de regra, servidor público não tem direito a FGTS. Só se o servidor público for contratado de maneira irregular e que não seja estável, certo? Os empregados rurais têm os mesmos direitos que os empregados urbanos, segundo a Constituição Federal, logo eles também vão ter direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Hipóteses para movimentação de conta vinculada ao FGTS, ou seja, quando o trabalhador ele vai ter acesso ao FGTS. A primeira hipótese, a mais importante e mais comum, é em caso de demissão sem justa causa. O empregado foi demitido sem justa causa, ele tem direito a movimentar o saldo dessa conta do FGTS, tá? Esse é o principal motivo, mas não é o único, tá, pessoal? Porque eu posso movimentar esse saldo por outros motivos, que eu vou citar somente alguns para vocês. Eu vou falar alguns importantes, mas aí depois vocês dêem uma olhada lá no artigo 35 do decreto 99684, que vai falar do regulamento do FGTS, certo? Então, a primeira hipótese que eu já falei para vocês é a demissão sem justa causa. Bora lá, o empregado ele foi demitido sem justa causa, ele tem direito a movimentar o saldo juntamente com a multa. Se ele não for demitido por justa causa, ele não vai poder movimentar. Essa conta ela vai ficar inativa até quando ele se aposentar, para ele poder movimentar essa conta. Tanto que você vai permanecer inativo. O governo federal, há um tempo atrás, o ano passado, na verdade, ano passado não, em 2017, 2018, por aí, ele permitiu a movimentação de contas inativas por parte dos empregados. Às vezes isso acontece quando se quer estimular a economia de alguma forma e esse dinheiro do FGTS ele é levado às mãos dos trabalhadores para que se possa injetar dinheiro na economia. Mais recentemente, agora em 2019, foi permitido alguns saques também no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso é importante, porque eu estou falando para vocês isso aqui só em alguns motivos especiais. Que eu estou falando aqui para vocês, mas também em alguns momentos o governo ele vai liberar esse saldo com o intuito pura e simplesmente de injetar dinheiro na economia para melhorar a economia do país em certos momentos de crise. Então, a primeiro motivo, a primeira hipótese de movimentação da conta, demissão sem justa causa. Outra, aposentadoria concedida pela Previdência Social. A pessoa se aposentou por tempo de serviço, ele pode movimentar a conta do FGTS. O falecimento do trabalhador gera aos seus herdeiros o direito de receber esse fundo de garantia por tempo de serviço. Pagamento por parte de prestações decorrentes de financiamento habitacional. Dinheiro para pagar, eu posso pegar o saldo da minha conta para pagar o financiamento do meu imóvel. Isso pode ocorrer também, a movimentação da conta do FGTS para esse fim. Eu posso movimentar a conta de pessoas que têm câncer, de pessoas que são portadoras do vírus HIV. Aí eu descobri que eu tenho câncer, eu posso movimentar o valor o valor do meu FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Eu utilizo esse valor, sei lá, para qualquer motivo, para
para o meu tratamento de saúde, mas o certo é que quando a pessoa ela tem câncer, ela pode movimentar os valores do FGTS. Assim como as pessoas portadoras de AIDS. O que eu queria explicar aqui para vocês era só isso. Quando ele recebe o diagnóstico, ele ganha o direito a fazer a movimentação. Ele é obrigado a fazer a movimentação? Não, ele ganha o direito. Se ele faz, se ele assim o desejar. Aí outro motivo que a gente citaria aqui para vocês é a extinção da empresa e o fechamento de qualquer estabelecimento ou filial. Ou ainda quando o empregador individual ele morre. Todas essas situações que eu estou explicando aqui para vocês, eles vão gerar também o direito do empregado a movimentar os valores retidos por conta do FGTS. Liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, já falei para vocês. Extinção normal do contrato a termo, inclusive de trabalhadores temporários. Isso também gera o direito à movimentação do FGTS. Gente, existem outros motivos, mas os principais são esses, os principais motivos que levam o direito à movimentação do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu falei para vocês da multa, né, de 40%, foi demitido sem justa causa, tem direito a receber uma multa de 40%. Os valores do FGTS eles vão ser corrigidos monetariamente e isso vai ficar a cargo da operadora do fundo, que é a Caixa Econômica Federal. Gente, de FGTS era isso que eu queria falar para vocês. Bons estudos aí, qualquer coisa vocês me perguntem, me liguem, vocês têm meu número aí, a galera tem. Perguntem, muito obrigado e até a próxima aula.